Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma videoaula. Então, hoje, quinta-feira, dia 9 de abril, e a gente vai começar corrigindo a tarefa de ciências, tá? Então, ontem a gente estudou sobre as estratégias de defesa dos animais, e aí tinha algumas atividades para vocês fazerem. Então, lá na página 20 de ciências, vocês peguem lá a apostila pra gente corrigir as atividades, tá? Quem ficou com alguma dificuldade em fazer alguma questão, aproveita para fazer agora junto comigo, vamos? Então, vamos lá. Na questão 1, observe as imagens e leia as legendas sobre cada animal. Em seguida, responda as questões. Então, eu tenho duas imagens, cada imagem com uma legenda embaixo, tá bom? Então, eu tenho a primeira imagem ali, uma imagem horrorosa, que eu morro de medo. E aí tá escrito assim: no Brasil, existem muitas espécies de jararaca. Esse animal peçonhento é responsável pela maioria dos acidentes com serpentes no país. No entanto, ele ajuda a controlar a quantidade de outros animais que podem transmitir doenças às pessoas, como os ratos. Algumas dessas serpentes são consideradas ovovivíparas. Primeiro, eu tenho uma palavrinha que está em destaque ali naquela legenda, que está em vermelhinho, que é peçonhento. Então, geralmente, tem nos textos aqui na apostila, algumas palavras estão em destaque. Sempre que tiver palavra em destaque, vocês deem uma olhadinha logo abaixo ali na página, que provavelmente vai ter um glossário. O que é esse glossário? É um quadrinho com essas palavras que estão em destaque e dizendo o que significa aquela palavra. O que é aquela palavra? Então, eles fazem isso presumindo que aquela palavra seja uma palavra estranha para vocês. Então, eles vão explicar certinho o que significa. Então, aqui, peçonhento, ali no glossário está escrito assim: peçonhento, animal que produz veneno e consegue injetá-lo, ou seja, é um animal que, além de produzir o veneno, se ele picar alguém, ele ainda injeta esse veneno em uma pessoa ou em um outro animal, tá? Então, aqui tem a foto da jararaca, tá falando sobre a jararaca, que ela é peçonhenta, ela é venenosa. Então, ela é responsável pela maioria dos acidentes com serpentes no país, mas também é uma coisa ruim, mas ela também tem uma coisa boa. Então, o que é essa coisa boa? Ela ajuda a controlar a quantidade de outros animais que podem causar doenças ao ser humano. Por exemplo, o rato. E como que ela controla? Ela come o rato. Então, na verdade, ela ajuda a diminuir essa quantidade de rato, porque ela se alimenta de rato. Então, ela tem uma coisa ruim, um lado ruim, mas tem um lado bom também. E aí, ali do lado da jararaca, nós temos um bichinho que não é tão feio assim, que eu já acho lindo. Que são quem? Olhando a foto, vocês olhem a foto e já falam: ai meu Deus, que animal é esse? Será que é um tubarão? Será que alguém já conseguiu identificar só olhando a foto? Então, vamos lá. Apesar de sua aparência e de viverem na água, os golfinhos não são peixes. Gente, vocês sabiam disso? Que o golfinho não é um peixe? Não é. Eles pertencem ao grupo dos mamíferos. Bom, se eles pertencem ao grupo dos mamíferos, como será que é a reprodução? Como será que é o nascimento do golfinho? Se ele é um mamífero, então ele é o quê? Ele é um ovíparo, ele é um ovovivíparo ou ele é um vivíparo? Ele é um vivíparo. Se ele é mamífero, ele é vivíparo. Vocês têm que lembrar disso, tá? Então, voltamos lá. Eles não são peixes, eles pertencem ao grupo dos mamíferos, em que os filhotes se desenvolvem dentro do corpo da mãe e mamam o leite que ela produz. Oh, meu Deus, eles são muito fofinhos, né? Então, vamos lá. Já falamos sobre a serpente, falamos sobre os golfinhos. Lá na letra A, tá assim: qual é a estratégia de defesa da jararaca? Bom, então, se a jararaca tá lá e chega um ser humano que ela acha que vai fazer algum mal para ela ou algum outro animal, o que ela faz para se defender? É em terceiro ano. Ela pica aquela pessoa. Então, ela produz o veneno. Então, ó, a produção e a inoculação. Gente, que palavra feia, pro. O que é isso? Inoculação.
inoculação. Depois eu vou deixar escritinho aqui, tá? A palavrinha para vocês. Gente, é simplesmente ela coloca esse veneno dentro do corpo daquele outro ser vivo, ou de um animal, ou de um ser humano, ok? Então, inoculação, uma palavra feia, esquisita, mas ela tá colocando o veneno ali, para ela se proteger. A partir do momento que ela injeta, que ela coloca aquele veneno no corpo daquele animal, daquele ser humano, né? Então, ela tá se defendendo, ok? Então, agora a B. De que forma a jararaca contribui para o equilíbrio da natureza? Então, que a gente acabou de ler lá na legenda. De que forma que ela pode contribuir para o equilíbrio na natureza? O que ela faz? Então, ela controlando a quantidade de outros animais que podem trazer doenças ao ser humano. Ok? Lembra que a Pro falou do rato? Ok? Então, agora na C. Pinte o quadro que contém o tipo de desenvolvimento dos golfinhos. Ele é um mamífero. Se ele é um mamífero, ele é um ovíparo. O que são os animais ovíparos? Quem lembra? Gente, os ovíparos são animais que se desenvolvem fora do corpo da mãe, dentro de um ovo. Então, primeiro sai o ovo. Depois que o ovo já saiu do corpo da mãe, aquele animal vai se desenvolver dentro daquele ovo. Eu tenho também o ovovivíparo. O animal que ele é ovovivíparo, ele se desenvolve dentro do ovo, mas dentro do corpo da mãe, ok? Ele nasce do ovo, mas ele se desenvolve dentro do corpo da mãe. Quando a mãe bota aquele ovo, o animal já está desenvolvido lá dentro, tá? E temos também o vivíparo. O vivíparo não se desenvolve dentro do ovo e ele se desenvolve dentro do corpo da mãe, que é o caso dos mamíferos, tá bom? Lembrem-se disso, tá? E o golfinho? Ele é o quê? Ele é um mamífero, portanto, ele é um animal vivíparo. Ok? Tranquilo, né? Então, lá na página 21, o exercício 2 tá assim. Analise as imagens e tente identificar os seres vivos camuflados. Anote o nome deles e compare seu registro com os de outros colegas. Vamos comparar o registro com os colegas? Infelizmente não vamos, tá? Esse é um tipo de atividade que a gente vai fazer, mas não 100%, né? Não por completo, não vamos poder comparar. Mas quando a gente voltar às aulas, a gente faz uma atividade muito legal comparando todas as nossas atividades, tá bom? Então eu tenho lá uma primeira foto. Gente, quando eu olho essa foto assim, eu só vejo, a impressão que eu tenho que só tem folhas ali, né? Mas não. Se a gente olhar bem certinho, a gente vai ver o que tem escondido ali. Uma serpente. Isso mesmo. Eu tenho ali camuflado no meio daquela folhagem uma serpente. Então ela tá camuflada, ela tá ali protegida pela cor dela comparando ao ambiente. Ok? Então é uma camuflagem. Essa camuflagem quer dizer o quê? É uma proteção, é uma defesa que ela tem relacionada ao ambiente em que ela vive, tá? A cor dela é quase a mesma cor das folhas que ficam caídas pelo chão. Então, é uma serpente, vocês escrevam lá. Embaixo, eu olho ali também, eu também vejo um monte de folha. Já não folhas secas, né? Folhas verdinhas ali na árvore. Então eu olho, meu Deus, mas o que eu consigo perceber ali? Um bichinho camuflado, um gafanhoto. Então eu consigo ver ali camuflado um gafanhoto. Quem tá de longe olhando para aquela árvore, ele vai ver o gafanhoto ali? Não, vai ver várias folhas. Então ele tá protegidinho ali, tá bom? Então é isso. Corrigimos as nossas atividades de ciências e aí vocês vão lá pegar a apostila de atividades de vocês. Gente, quem não tá com o livro de atividades, vai lá na escola buscar, tá? Porque todo dia a gente vai ter uma tarefinha para fazer aqui no livro de atividades, tá bom? Então busquem lá. Então agora vocês vão abrir lá na página 41 do livro de atividades,
que a gente estava falando sobre os sólidos geométricos e hoje eu recebi, gente, várias fotos de tarefa, tudo muito feito, com muito capricho. Eu fiquei tão feliz, recebi um vídeo muito fofo da Júlia, explicando certinho pra mim. Ela teve uma ideia brilhante, que ela pegou brinquedos que ela tem na casa dela, em forma de esfera, em forma de pirâmide, foi muito fofo, assim. Ela mandou pra mim certinho o que é poliedro, o que são os corpos redondos. Eu amei, tá? Vocês podem mandar, que eu amo receber. Então, lá na página 41, a atividade 5 tá assim. Ao olhar ao redor, vemos objetos, embalagens ou até mesmo construções que se parecem com alguns sólidos geométricos que conhecemos. Observe esses exemplos. Então, ele está querendo dizer que foi o que eu disse da Júlia, né? Ela foi lá na caixa de brinquedo dela e ela conseguiu achar brinquedos e objetos que se parecem muito com os sólidos geométricos, tem as formas dos sólidos geométricos que a gente está aprendendo, tá? Então, quem tiver a oportunidade de procurar lá nos brinquedos, nos objetos da casa, na cozinha, tá? Para ver o que encontra. Se quiser tirar foto e mandar para Pro, pode mandar, tá bom? Então, aqui na apostila a gente tem ali a primeira foto. Quando a gente olha, a gente fala, é uma pirâmide. Mas, na verdade, é o Museu do Louvre, que fica em Paris, na França. Então, essa entrada do Museu do Louvre, ela parece uma pirâmide, tem o formato de uma pirâmide, né? A gente tem ali a Torre de Pisa, na Itália, que fica em Pisa, na Itália, que parece o quê? Um cilindro, né? A gente tem, gente, a Catedral de Maringá, que eu acredito que esse lugar aqui, muitos alunos aqui da nossa turma do terceiro ano já devem ter visto. Ela parece o quê, gente? Parece um cone, não parece um cone? Parece muito um cone, a Catedral de Maringá. A gente tem aqui em Montreal, no Canadá, o Habitat 67, que parece, meu Deus, que lugar é muito legal, né? Que parece, assim, vários sólidos geométricos aqui, né? Gente, eu achei muito legal. Vários blocos retangulares, assim, achei muito, muito legal. A gente tem o último ali, parece uma esfera, é um lugar que fica na Flórida, nos Estados Unidos, que é o Epcot Center. Muito legal também. Aí vamos lá na página 42. Escreva nos quadrinhos abaixo o número de cada uma das construções apresentadas na página anterior que se pareça com os sólidos geométricos, tá? Então, aquele primeiro sólido geométrico ali, ele é o quê? Que sólido é aquele? É o cone. Então, eu vou lá. Qual que é o número que tá ali, que parece um cone? A catedral, não é? O número 3. Então, aqui do ladinho, vocês vão colocar o número 3 e aqui no quadrinho escrever cone, tá? Do lado, a esfera. Qual construção aqui que se parece com uma esfera? O Epcot Center, então é o número 5. Depois, ali do lado, o bloco retangular ou paralelepípedo também, tá bom? Ou prisma. Então, ele se parece com o quê? Com o Habitat 67 lá no Canadá, que é o número 4. Depois, ali embaixo, o cilindro, que se parece à Torre de Pisa, número 2. E a pirâmide lá no Museu do Louvre, que é o número 1. Então, o que vocês iam fazer aqui? Colocar o número do ladinho e escrever que sólido geométrico era aquele, tá? Tem um pernilongo me rondando aqui, tá, gente? Meu Deus do céu. Aí, B. Escreva o nome dos sólidos abaixo de cada representação. Então, lá na 6, a gente já fez, né? Já escrevemos o nome. Agora, na 6, procure imagens de objetos do dia a dia que lembrem os sólidos geométricos e colhe-as nos espaços a seguir no grupo correspondente. Você deverá colar ou desenhar. Então, quem não encontrou nada para colar, pode desenhar, tá? Então, 5 figuras em cada grupo. Então, eu tenho ali nos poliedros. Gente, os poliedros, lembra que a Pro estava falando ontem, que a gente tem os corpos redondos, que são os sólidos geométricos que rolam com facilidade, e temos os poliedros, que os corpos redondos, eles têm as formas arredondadas, tá? E os poliedros, geralmente a base é plana, são formas faces planas, tá? Não rolam com facilidade. Então, nos poliedros eu vou ter pirâmide, eu vou ter o cubo e eu vou ter o bloco retangular, tá? Nos corpos redondos eu vou ter cilindro, esfera e cone, tá bom?
Então, ali nos poliedros, o que pode parecer um cubo? O cubo mágico, um dado. O que pode parecer um bloco retangular? Uma caixa de leite, uma caixa de remédio, tá bom? Um cilindro. O que eu posso desenhar, meu Deus, que parece cilindro não, tá? A gente tá aqui ainda nos poliedros. Então, eu falei do cubo mágico, eu falei do dado, da caixa de remédio, da caixa de leite, ou então eu posso, na forma de pirâmide, a caixinha de perfume, tem um perfuminho que tem uma caixinha que parece uma pirâmide, velas em formato de pirâmide, objetos de decoração em formato de pirâmide, então tudo isso vocês podem desenhar aqui, tá? Agora sim, corpos redondos. Tô falando rápido, né? Eu vou falar mais devagar. Respira, fala mais devagar. Então, várias esferas. Esfera tem muita coisa, né, gente? Bola de brinquedo, bolinha de gude, globo terrestre, tem muita coisa que a gente pode fazer. O cilindro, eu posso fazer uma xícara, não aquela xícara de chá, aquela xícara maiorzinha de leite, sabe? Que a gente usa mais, ela parece um cilindro. Uma lata de refrigerante, um tambor, também parece um cilindro. Cone, chapeuzinho de aniversário, um cone de trânsito, casquinha de sorvete, várias coisas dá pra gente ter desenhado ali, tá? Então depois eu quero foto desses desenhos, hein? Não se esqueçam. Então no 7, todo poliedro é que tem as faces planas, tá? Ele tem vértice, lembra que a Pro falou do vértice, onde as arestas se encontram. Então ele tem faces e ele tem arestas, tá? Em cada um dos poliedros a seguir, com 3 cores diferentes de lápis, pinte uma face, trace com a régua uma aresta e destaque um vértice. Então eu tenho ali um cubo, um bloco retangular e uma pirâmide. No cubo vocês iam pintar uma face, iam destacar um vértice e passar com uma régua uma linha em uma aresta, tá bom? No bloco retangular a mesma coisa, vocês iam pintar uma face, destacar um vértice e passar uma linha com a régua em uma aresta. Na pirâmide, a mesma coisa, destacar um vértice, vocês pintem pra mim, tirem foto e me mandem, tá bom? A imagem a seguir representa um boneco feito com embalagens. Observe atentamente cada uma delas e numere-as de acordo com a planificação correspondente. Vocês lembram que a Pro falou ontem o que é uma planificação? Quem lembra? Aqui eu tenho o bonequinho já formado. Eu tenho o número 1 para a cabeça, eu tenho o número 2 para o tronco e tenho o número 3 para as pernas. Embaixo estão as planificações. Lembra que a Pro falou que tinha até no material de apoio de vocês lá a planificação que depois se transformaria no objeto, no sólido geométrico, tá? Embaixo do nosso bonequinho eu tenho ali 3 planificações. Vocês iam ter que numerar qual dessas 3 é a planificação da cabeça, qual dessas 3 é a planificação do tronco e qual dessas 3 é a planificação das pernas. Então eu tenho lá, o primeiro a gente já sabe que é a planificação é o número 3, porque é a planificação das pernas. O segundo aqui do meio é o número 1, porque é a planificação da cabeça. E o último é o número 2, porque é a planificação do tronco. Ok? B. Cada parte do boneco foi construída montando os moldes planificados, que lembram os sólidos, cilindro, cubo e bloco retangular. Complete as informações pensando nas características desses sólidos. Então, as faces do cubo têm que forma? A face, a parte de frente. Se eu pegar um cubo e mostrar só a parte da frente, que forma geométrica ela tem? Qual que é a forma geométrica da face de um cubo? É um quadrado, isso mesmo, escrevam lá, quadrado. Tem a forma quadrada, ok? No segundo pontinho, o bloco retangular tem faces na forma, já tá até falando, né? O bloco retangular, se eu olhar a face dele, ele tem uma forma retangular, tá bom? As pernas do boneco lembram as pernas, olhem lá a perninha daquele boneco, lembra o quê? O que vocês acham que lembra? Um cilindro, tá bom? Então escrevam lá que lembra um cilindro.
E acabamos a tarefa, era só isso? Era até a página 43? Era. Aí vocês podem fechar o livro de atividades. Eu vou encerrar esse vídeo e vou começar outro com o conteúdo de hoje, porque senão depois eu não consigo carregar, tá? Beijo!